Por quê? Por que você tá me mostrando isso? Por quê? Quem sabe? Quem pode dizer? Talvez eu só te odeie sem motivo. Talvez eu queira o que é melhor pra você. Ou talvez eu só tenha esperança que você vai ser diferente dos outros. Por que você não fez nada quando ele me machucou? Nem sequer tomou o controle? Agora, aí está uma pergunta. Por que eu me pergunto? Por que de fato? Talvez eu estivesse curioso pra ver o que você faria. Você não revidou. E isso é patético, mas tudo bem, eu não vou te punir dessa vez, Tobias. Muito pelo contrário, acho que você só precisa de um empurrãozinho na direção certa. A senhora gosta de você, eu não posso decepcionar ela. A escola vai ser melhor dessa vez. Você vai ver, deixe comigo. Rudy acorda o Tobias pra ir pra escola e deixa algumas roupas ali pra ele vestir. Só que o Tobias começa a pensar no que o Ed fez ele ver, então decide procurar o Luther depois da escola pra saber mais sobre o Silas. O Tobias desce pra tomar café, só que a mãe do Rudy fica animada demais pelo Rudy ter um amigo. Animada até demais. Isso, mãe, sufoca ele com seus peitos. Enquanto isso, o Rudy tá cantando uma música bizarra no banheiro, enquanto o Ben fica ligando pra ele. E ele também arranca todas as unhas de uma mão enquanto se culpa pelo que aconteceu com o Tobias. Quando ele tá prestes a fazer isso aí que vocês estão vendo, a mãe dele e o Tobias começam a chamar por ele, e assim que ele ouve, ele solta o pote de M&M. Voltando ao Tobias, ele começa a andar pela casa até que vê um álbum de fotos. Então começa a ver as fotos antigas do Rudy, até que chega a mãe do Rudy pra explicar algumas fotos. Ela mostra uma dele cantando no coral da igreja, e uma das fotos nos é mostrado o Ben. Ela diz que ele era o melhor amigo do Rudy. E o Tobias aproveita pra perguntar o motivo deles terem se mudado, só que ela diz que não pode falar. Talvez eu esteja sendo ignorante, mas eu não acho que melhores amigos segurem as mãos, ainda mais dessa maneira. Rudy sai do banheiro e diz que acidentalmente quebrou todas as unhas de uma mão. Ele tem uma conversa que é até bonitinha com a mãe dele, e a gente até vê que o sobrenome dele é Lucius. E por falar em nome, a mãe do Rudy só percebeu agora que não sabe o nome do Tobias, mas ela parece ser legal. Ela até chama ele pra jantar com eles depois da escola, só que ele recusa e diz que o pai dele provavelmente não ia deixar. E depois de falar isso, o Tobias percebe algo que ele não gosta. Olhar de pena. O pai do Rudy vai levar eles pra escola, incluindo o Adam, só que numa caminhonete. Então o Rudy e o Tobias vão atrás. O que eu não sei se é muito seguro, mas tá. O Rudy fica meio fechado e o Tobias acha que ele tá com raiva dele. Depois de um tempo, o Rudy pergunta se os dois são amigos, e o Tobias diz que reconhece os esforços do Rudy, mas não acha que conhece ele bem pra ser amigo. Então o Rudy começa a falar do Carmelo e das coisas horríveis que ele faz com ele, e que é ainda pior quando o Carmelo chama os amigos dele. E sem saber o que fazer nessa situação, mesmo tentando pensar no que o Matias faria, Tobias faz uma pergunta: quem é Ben? Só que o que já tava ruim ficou pior ainda. Então Tobias pede desculpa e diz pra ele deixar pra lá. E diz também que mesmo que eles não sejam amigos agora, não significa que eles não possam tentar ser. E o Tobias só abraçou o Rudy porque a caminhonete parou pro Adam descer e chutar o menino que tava ali sentado falando várias coisas gays. Os dois chegam na escola e o Rudy já vai pra sala dele mais cedo pra evitar o Carmelo. Enquanto o Tobias ia pra sala, ele vê o Carmelo e o grupo dele. Ele até tenta se esconder, só que chamam ele e o Carmelo pra diretoria por algum motivo. E quando ele tenta sair dali, o Emílio vê ele e rapidamente o Tobias sai correndo. Na diretoria, o Tobias vê um cartaz de desaparecido, que é daquele menino que o Ed confrontou, mas o Tobias não deve saber disso. O Carmelo pergunta sobre as roupas do Tobias, e o Tobias diz que são do Rudy e que só tava usando porque foi dormir na casa dele e a roupa dele sujou. Só que o Tobias usou as piores palavras pra falar isso e deixou entender que dormiu com o Rudy. E como o Carmelo é claramente hétero, ele parte pra cima do Tobias. Enquanto isso, o Rudy encontra o Emílio, que pergunta se o Rudy contou pra ele, só que o Rudy se faz de desentendido e sai dali. Só que alguém com os olhos azuis aparece e começa a falar que sabe o que o Rudy fez e menciona o Ben. Ele também diz que tá entediado e que seu último brinquedo, aquele menino, era terrivelmente sombrio, e pergunta se o Rudy não quer ser seu novo melhor amigo. A conselheira chega e interrompe, seja lá o que for isso, e chama os dois pra sala dela. Lá o Tobias acaba falando tudo o que o Carmelo faz com o Rudy e como isso afeta ele. E o Carmelo parece ser bem burro, porque só ali ele percebe o quão ruim ele é, e ele simplesmente sai da sala. O Tobias vai atrás dele e, resumindo a conversa dos dois, o Tobias pergunta se o Carmelo toma milkshake de morango. Nó, é muito cremoso. Ele fala que não, mas por via das dúvidas o Tobias diz que o pai dele sabe muitos meios pra resistir e prevenir o homossexualismo. Antes do Carmelo ir embora, o Tobias pergunta o que aconteceu naquele teste de teatro, e depois que o Carmelo fala, o Tobias até se oferece pra tomar um suco dele. E antes de sair dali,
o Tobias disse que é melhor o Carmelo não interagir mais com o Rudy. Indo pro passado, a gente vê o Rudy na igreja, que é onde ele vê o Ben pela primeira vez. E quando termina, o Rudy vê o Ben que tá quebrando um rato com a mão. E quando o Rudy vai lá perguntar o porquê disso, o Ben fala que o rato não ia viver muito mesmo e que só pegou ele pra dar pra cobra dele comer. Depois disso, eles ficam conversando ali até que o Ben fala que não é de ter muitos amigos. Então o Rudy se oferece pra ser amigo dele, mas o Ben quer uma prova. E a prova que ele dá pro Rudy é comer um inseto que ele diz ser venenoso. E depois pergunta porque não tem amigo. Só que o Rudy é burro, então ele come. Mas depois o Ben diz que era só um inseto qualquer mesmo e ri da cara dele. E mesmo depois disso tudo, o Rudy ainda quer ser amigo dele. Depois disso, em outro lugar, aparece alguém dizendo que coincidências não existem. E parece que essa pessoa tem algum interesse no Tobias. E do nada, o Matias sai de uma porta com um chá. E esse cara diz que não tá entendendo direito uma informação de uma tal de Farchá. E o Matias diz que o pai dele não gosta muito quando ele dá ouvidos a essa Farchá. Só que o cara de cabelo branco diz que ela só é mal compreendida. Ele também pergunta como tá o Tobias. E o Matias diz que ele tá se esforçando e sendo mais sociável. Mas as pessoas que ele tenta fazer amizade preocupam ele. E esse cara diz que esperava que uma tal de Kiraba tomasse alguma iniciativa. E pergunta pro Matias se ele tá pronto pra morrer pelo Tobias. Toma milkshake de morango? Nossa, é muito cremoso.